bom dia, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. É o Café com Noronha, o Café com Noronha que passa todas as quartas-feiras aqui no YouTube, em conexão direto com as redes sociais. Que você tenha um bom dia, você meu amigo, você minha amiga, você da cidade de Votorantim, você da cidade de Sorocaba, de todo o estado de São Paulo. Já virou tradição aqui nas redes sociais, na quarta-feira, o Café com Noronha. Você toma um café aí, ó. Eu acabei de tomar meu cafezinho aqui, ó. Eita, cafezinho bom! Hoje a gente vai estar falando sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, dando ênfase nesse Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Então, a Bíblia fala de Deus como uma unidade composta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós que somos leitores, cristãos, praticantes da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, precisamos entender esse ensinamento, esse embasamento bíblico. A minha pergunta hoje é Jesus o Criador? Esse vídeo vai ficar também como uma refutação para as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová que falam que Jesus não é Deus Todo-Poderoso. Então não tenho nada contra essa instituição religiosa e nem contra as pessoas. Se você, meu amigo, você, minha amiga que me acompanha, que assiste meus vídeos aí nas redes sociais, você é testemunha de Jeová e você não concordar, você tem todo o direito de refutar esse vídeo, desmentir. Ou tanto num artigo você colocar embaixo, ou fazer outro vídeo desmentindo esse vídeo, qual eu vou colocar hoje. É Jesus o Criador? Então a Bíblia fala de Deus, a Bíblia fala de Jesus e a Bíblia fala do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 28, nós vemos Jesus falando ainda por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se a gente percorrer toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus. É uma doutrina bíblica progressiva do velho para o novo, mas tem todo embasamento doutrinário, conteúdo rico em informação dentro dela. Basta você ter tempo, estudar e pesquisar. Vamos lá então? É Jesus o Criador? Pergunta. Resposta. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Colossenses capítulo 1, versículo 16 dá o detalhe adicional de que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. O ensinamento claro das Escrituras, portanto, é que Jesus é o Criador do universo. Deixa eu comentar com você aí. Você meu amado, você minha amada, você que pertence a outra religião. E muitas religiões falam do Cristo, falam de Jesus, falam de um Salvador, mas coloca Jesus apenas como homem, né? Um homem iluminado, um homem cheio de graça, cheio de luz, um líder, um sacerdote, um profeta. Mas a Bíblia fala que Jesus é muito mais que isso, né? A Bíblia fala que Jesus é o Criador. Nós vamos ler aqui o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus antes de encarnar, Jesus antes de nascer no ventre de Maria, Jesus sempre foi o Filho, Deus Filho, a segunda pessoa dessa união composta, que é uma pluralidade de pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É três deuses? Não, é um Deus. São três pessoas, é uma união composta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos entender e compreender. É o mistério da Santíssima Trindade. Então, mas se você tem Jesus apenas como um líder, uma referência, né, um ser iluminado, não, Jesus é mais do que isso. A Bíblia coloca Jesus como Criador. Lá em Colossenses, no capítulo 1, a gente vê que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Jesus é Deus, é o Deus encarnado, é o Emmanuel, é aquele que Isaías profetizou em Isaías capítulo 9, versículo 6,
Pois um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O mistério de Deus triuno é difícil de entender, mas é uma das doutrinas reveladas nas Escrituras. Na Bíblia, tanto Deus como Jesus são chamados de pastor, juiz e salvador. Ambos são chamados de transpassado. No mesmo versículo, em Zacarias capítulo 12, versículo 10, Cristo é a representação exata de Deus Pai, tendo a mesma natureza. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Existe algum sentido em que tudo o que o Pai faz, o Filho e o Espírito também, e vice-versa. Eles estão sempre em perfeita harmonia, a cada momento, e todos os três equivalem a um só Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, o Shema de Israel. Deus fala: ouve, Israel, o Senhor teu Deus, teu único e suficiente Deus. Existe somente um Deus. O paganismo, o politeísmo ensina vários deuses. A Bíblia é monoteísta. Aqui o Shema de Israel, no capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio, Deus fala: ouve, Israel, o Senhor, o teu único Deus. Saber que Cristo é Deus e tem todos os atributos de Deus ajuda a nossa compreensão de Jesus como Criador, aqui no princípio. Então, no princípio de Gênesis estava a união composta ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em harmonia na criação do cosmos, na criação do universo. Isso é um ensino bíblico. A palavra de Deus ensina, a gente precisa ler minuciosamente, com atenção, prestar bastante atenção para compreender essa doutrina bíblica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Há três coisas importantes nesta passagem sobre Jesus e o Pai. Primeiro, Jesus estava no princípio, ele estava presente na criação. Jesus tinha existido eternamente com Deus. Segundo, Jesus é distinto do Pai, ele estava com Deus, então é distinto, não é a mesma pessoa. Os unicistas precisam entender isso. A Bíblia fala que Estevão estava morrendo apedrejado e olhou e viu o céu aberto. E Jesus à direita de Deus, unicistas. Deus abençoe os unicistas, nada contra. Mas a gente precisa compreender esses textos. Jesus não estava à direita dele mesmo, hein? Isso daí é ilógico. A Bíblia é clara quando fala que Estevão estava morrendo apedrejado, olhou o céu aberto e viu Jesus à direita de Deus. Então Jesus é uma pessoa distinta do Pai. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. O Pai e o Filho tinham duas funções distintas na criação, mas trabalharam juntos para criar o cosmos. Hebreus 1, 2 diz: nestes últimos dias, eu vou voltar aqui para falar, João, eu não terminei, João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 1. Há três coisas importantes nesta passagem sobre Deus, o Pai. Primeiro, Jesus estava no princípio da criação. Ele não é o princípio da criação, ele estava no princípio de toda a criação do cosmos. Não que ele é o princípio, como as testemunhas de Jeová fazem, né, essa colocação. Há três coisas importantes nesse texto, que é João 1:1, nesta passagem, entre Jesus e o Pai. Primeiro, Jesus estava no princípio, criando, ao lado do Pai e ao lado do Espírito Santo. Ele estava presente na criação. Jesus tinha existido eternamente com Deus. Segundo, Jesus é distinto do Pai. Ele estava com Deus. Terceiro, Jesus é o mesmo que Deus em sua natureza, porque ele era Deus. O Evangelho de João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No princípio era Deus. Jesus sempre, nunca deixou de ser Deus. Filipenses capítulo 2 fala que ele esvaziou-se somente da sua glória para ocupar um corpo de carne, para cumprir tudo aquilo que estava escrito a respeito dele nas profecias do Velho Testamento. Mas Jesus nunca deixou de ser Deus. Tanto é que ele fez milagres
né? Fez tanta cura, milagres, maravilhas que somente uma divindade, somente um Deus poderia fazer. Hebreus 1:2 diz que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo é o agente da criação de Deus, o mundo foi criado por ele. O Pai e o Filho tinham duas funções distintas na criação, mas trabalharam juntos para criar o cosmos. João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Eu vou repetir aqui, ó. João, no Evangelho, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo reitera: todavia para nós há um só Deus, não existe outro Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. 1 Coríntios 8, 6. A palavra Senhor, ela tem 8.000 vezes na Bíblia registrada. Então, Deus é Senhor, Jesus é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. A Bíblia coloca Jesus como único mediador entre Deus e os homens, porque Jesus foi o homem perfeito. Em Adão, Adão representa Adão representa a raça caída. Jesus, como homem perfeito, representa a raça redimida. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nós precisamos entender esse ensino que se chama a união hipostática de Jesus Cristo. Então é isso, sabe? Jesus é o Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Estava tendo uma ação conjunta dessa pluralidade de pessoas na criação do cosmos, do universo, de tudo que veio a ser criado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, também foi um agente na criação. Gênesis 1, 2. Como a palavra hebraica para espírito é frequentemente traduzida como vento ou sopro, podemos ver a atividade de todas as três pessoas da Trindade em um versículo. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles vieram a existir. Salmo 33, versículo 6. Depois de um estudo minucioso das Escrituras, podemos concluir que Deus, o Pai, é o Criador. Salmo 102, versículo 25. E Ele criou através de Jesus. Deus, o Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Deus é uma união composta. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. Como isso? O triângulo ele não é um, mas ele não tem três partes, o triângulo, né? O triângulo não tem? Como que pode? Ele é um, mas ele tem três partes. O nosso governo não é um, mas existem três poderes, mas é um governo. É o executivo, o legislativo e o judiciário. O Adalto Lourenço, cientista e físico, ele falou: o tempo não é um, mas não tem passado, presente e futuro. A música, ela não é uma, mas ela não tem melodia, harmonia e ritmo. O espaço não é um, mas ele não tem largura, comprimento e profundidade. Então nós precisamos entender essa doutrina bíblica chamada a união composta de Deus, a pluralidade de pessoas. Um Deus, a Bíblia fala, porque a Bíblia ela é monoteísta, mas dentro dessa divindade que é um Deus, existem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vemos isso aí através dos atributos de Deus, os atributos de Cristo e os atributos do Espírito Santo. A Bíblia relata, registra. Eu respeito os testemunhas de Jeová, eu respeito os unicistas, mas não dá para concordar, né? Nós vemos por toda a palavra de Deus aqui na criação, né, a ação conjunta da união composta, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então o escritor João, ele dá essa ênfase no Evangelho de João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Há três coisas importantes nesta passagem sobre Jesus e o Pai. Primeiro, Jesus estava no princípio.
lá na criação. Ele estava presente na criação. Jesus tinha existido eternamente com Deus. 2. Jesus é distinto do Pai, não é a mesma pessoa. Ele estava com Deus. E terceiro, Jesus é o mesmo que Deus em sua natureza, porque esse texto fala que Jesus era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Jesus, que é o Verbo, era, foi e sempre será esse Deus maravilhoso, porque Ele é o Criador. Então Jesus é Salvador e Jesus é o Criador também. Então Jesus, com todo respeito também ao Espiritismo, Nova Era e todas as religiões que falam que Jesus é um ser iluminado, um espírito de luz, Jesus é muito mais que isso. Jesus é o Deus Criador, como está registrado em toda a palavra de Deus, principalmente em Colossenses capítulo 1 e no Evangelho de João, capítulo 1 também. Eu vou ficando por aqui, tomei meu café gostoso, que você tenha uma quarta-feira abençoadérrima na presença desse Deus, desse Jesus maravilhoso, Criador. Jesus não é apenas um homem, um judeu, que viveu 33 anos lá em Israel, não. Jesus é o Deus Criador. E olha que lindo que ele fala em Mateus capítulo 28. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Está aí do seu lado, meu amigo, minha amiga, esse Jesus, esse Deus Criador poderoso, maravilhoso. Ele falou assim, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha. É a Bíblia, é a palavra de Deus, estou embasado dentro da sã doutrina, a Bíblia Sagrada. Deus abençoe, fique com Deus, um ótimo dia.